Bom, boa noite. Gente, eu sei que vocês queriam ver o Wagner aqui, não eu, mas vamos dar um desconto, tá? Que eu vim aqui com o maior amor do mundo ver vocês, trazer um pouquinho do meu conteúdo, do meu trabalho. Peço aí a colaboração de vocês e daqui a pouco a gente mata a saudade do nosso professor. Quis trazer um conteúdo que eu trago para os meus alunos e para as práticas que a gente faz dentro das vivências e dos workshops, onde a gente vai falar um pouquinho de teoria, mas a gente vai fazer na prática uma reprogramação neural e bioenergética para mudança dos nossos padrões emocionais, tá? Então, tenho como premissa no meu trabalho sempre que a gente agregue o conhecimento teórico com a prática, porque só assim a gente alcança verdadeiramente um lugar de evolução. Muitas vezes a gente armazena livros, dados, cursos e não consegue tirar do papel isso para a nossa vida cotidiana. Então a gente vira espiritualista da igreja. A gente é espiritualista só no dia que a gente vem no Wagner. A gente é espiritualista só o dia que a gente está lá na casa, fazendo um trabalho mediúnico, um trabalho específico. E isso não acontece pela nossa má vontade, acontece pela nossa falta de habilidade de transformar conhecimento em prática. Então, sempre quando eu estou aqui, para quem não me conhece ainda, eu tento agregar o conhecimento teórico com a prática da ciência da espiritualidade. Bom, para quem não me conhece, tá um pouquinho aí, resumo do resumo sobre mim. Minha formação é na área da saúde, minha especialização também. Minhas especializações são todas em terapias integrativas, reprogramação neural, neurociência. Uma forma que eu encontrei de trazer justamente transformação de vida. Atendo com algumas ferramentas que vocês, a maior parte já sabe, que é a psicoterapia reencarnacionistas, né? As regressões de vidas passadas, como a maior parte das pessoas mencionam, conhece esse nome, e a constelação sistêmica familiar dentro da vertente da reprogramação, da PNL e também de vidas passadas. Depois, quem quiser lá na frente, tem os meus contatos para quem é novo. Quem que não me conhecia ainda? Boa noite. O nome é Genevieve, mas Jenny tá ótimo, porque assim, chega um momento, eu fiz 40 anos essa semana, que a gente está aceitando o que Deus mandou, entendeu? Nunca acertam, raramente acertam, então Jenny pode me chamar assim, tá ótimo. Bom, eu trouxe aqui um exemplar de nós todos, porque hoje a gente vai falar de emoções, e esse bonequinho representa muito como nós vivenciamos a nossa encarnação. Bom, eu me identifico. E vocês? Até o bracinho foi boa. A Kelly, olha, Kelly, sua homenagem. Quando mandam a gente aqui para amar ao próximo, para fazer tudo aquilo que a gente precisa, a gente vem todo animado, né? E chega aqui a gente fala, eu vou, mas eu vou reclamar o tempo inteiro. E isso acontece porque dentro da nossa experiência de vida, as coisas que nos incomodam e nós não temos ferramentas para lidar, nós usamos a técnica milenar de reclamar. Mas eu acho que aqui não, né? Ninguém nunca reclamou de nada. Hoje, então, com certeza, ninguém reclamou do trânsito, da tia, do vizinho, do irmão, do marido, da mulher. Ninguém reclamou, né, Otto? É só a gente que reclama, Otto, quando acaba o sorvete. Então, um pouquinho do que a gente vai falar nessa aula. Esses tópicos desenvolvem o conteúdo que a gente vai trabalhar, do despertar da jornada do coração e o porquê que isso é tão importante na nossa vida. É interessante como a gente ouve, eu acredito que todos tenham ouvido, a máxima, né? Que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas, a si mesmo e ao próximo como a si mesmo. E mesmo assim, muitos mil anos depois, a gente continua reencarnando aqui sem conseguir colocar isso na prática do dia a dia, na nossa experiência. E o motivo de não termos aprendido é que estamos todos nós aqui de novo juntos. Olha que maravilha!
Como diz o mentor do Ivan, pode ser uma vida, 2 vidas, 3 vidas, o tempo é relativo. Então a gente vai tentar um pouquinho olhar para isso de uma outra perspectiva, porque a perspectiva que todos nós fomos ensinados, e eu também fui, durante boa parte da minha existência, antes de buscar autoconhecimento, é uma perspectiva muito limitada, que nos trava dentro dos nossos próprios processos mentais e emocionais, impedindo o nosso avanço espiritual. Porque uma vez em que haja bloqueio em relação às emoções vivenciadas, a gente não consegue ter aí o abertismo cardíaco, do chakra cardíaco, suficiente para que a gente evolua e alcance outros níveis de consciência. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse despertar e essa jornada, sobre a ciência e a espiritualidade, do que são feitas as nossas emoções, os bloqueios emocionais mais comuns, os seus sintomas, causas e consequências, um pouquinho sobre saúde emocional e a evolução espiritual e fazer a nossa prática. É sempre um convite à reflexão, não dá para, em uma aula, trazer um conteúdo super extenso e ficar lendo aqui por horas sobre neurociência, principalmente, que é um assunto tão denso, para se tornar pesado e, ao mesmo tempo, vocês saírem sem nenhum recurso para se autodesenvolver. Então, são pinceladas dentro desses temas. Ao final tem a biografia, para quem quiser ler e se aprofundar sobre os temas todos propostos. E eu posso tirar a dúvida de vocês também. Tá bom? Combinado? Bom, a jornada do despertar do coração, né? Parece até título de filme. É tão bonito quando a gente lê, quando a gente pensa nos romances, quando a gente pensa nos nossos sonhos, principalmente na juventude, o quanto que amor, coração, emoção são temas que nos movem. Se você parar um minutinho para perceber todos os problemas de relacionamento que nós temos, e a vida, ela é relacionamentos, você veio de uma pessoa, foi seu primeiro relacionamento com a mãe. Aí sai ali da barriguinha da mãe, quentinho, seu segundo relacionamento. Os pais, os médicos que te acolheram, aquela família, o seu círculo, o seu sistema morfogenético, o sistema social a que você está inserido. E todas essas energias vão movimentando dentro de você o necessário para o seu crescimento. Então, todos os nossos problemas e desafios têm a ver com relacionamentos e com a má gestão das nossas emoções. Uma vez que a gente se deixa, na maior parte do tempo, se dominar pelas emoções às quais a gente deveria ter autocontrole e autogestão. E a jornada, então, é o caminho da alma, em seu desenvolvimento através das muitas experiências de vida. Isso porque tudo aquilo que você sente hoje com recorrência, tudo aquilo que agita o seu ser, que movimenta as suas energias e que você coloca a culpa no outro. Afinal de contas, a culpa é nossa, a gente coloca em quem a gente quiser. Também fiz isso milhares de vezes até tomar um pouquinho de consciência. Tudo isso é reflexo de quem você é, mas não de quem você é hoje. É reflexo de quem você foi em todas as suas existências. Existe outra vida, existem outras experiências de vida, só existe uma vida. Então você sentado aqui agora é a sua melhor versão. Todas as anteriores eram teste, gente, agora tá valendo. E é importante a gente se perceber nesse lugar de que não são as coisas que nos dominam, é a nossa falta de autodomínio que faz com que nós nos perdamos no caminho para as coisas, tá? E o amor é a linguagem universal, a única que atravessa o tempo e o espaço. Como dizia Helena Blavatsky tão lindamente, a voz que fala no silêncio. E só é possível escutar essa voz, esse chamado de retorno para casa, quando a gente aprende a silenciar as nossas emoções e alcançar níveis mais profundos de energia, onde a gente acessa os nossos sentimentos. Bom, acho lindo essa frase do Ictessoar na Ciência Sagrada,
que a ignorância pode ser comparada à escuridão e o conhecimento à luz. E quando a luz da sabedoria brilha, a alma desperta do sono da ilusão. É bem importante, né? Porque dentro da criação da nossa sociedade, principalmente aqui ocidental, é um conceito cristão de que você nasceu pecador, errado, defeituoso e condenado. E que se você se esforçar muito, ainda assim não vai estar valendo muito a pena, porque você não vai conseguir chegar lá muito longe. Então a gente cresceu com um senso de não pertencimento, de não merecimento e de culpa muito grande. E a culpa é uma das emoções, ou a vergonha, é uma das emoções de frequência mais baixa na escala de Hertz. É uma das emoções que mais deturpa a energia do nosso coração. Agora imagina quem teve aqui a experiência de ter pais que infelizmente estavam inconscientes e atacaram a sua autoestima, a sua autoconfiança, o seu propósito de vida e foram drenando dentro de você as melhores emoções, que eram sementes para sentimentos grandiosos. Então, essa jornada do despertar, na verdade, é um acender a luz do próprio coração. Despertar a chama que existe dentro de você e perceber que ninguém nasceu imperfeito. Mas nós temos o poder e o livre-arbítrio de escolher usar as nossas características para o bem ou para o mal. Então, a determinação é uma característica positiva. A depender de para que você está usando a sua determinação, você é capaz de fazer mal para muitas pessoas. Todos da minha época, agora entreguei a idade, Vera, ferrou. Não, vamos mudar. Todos que vieram de uma geração anterior lembram de como essa cultura foi inserida para nós de que você tinha que vencer e que você tinha que competir, que a vida é dura. Então a gente tem frases prontas dentro da nossa mente de que tudo é difícil, nada é fácil, que você tem que carregar peso quando descansa, de que esforço é a mesma coisa que sofrimento, trabalho é sofrimento. Então, todas essas crenças de base, mesmo que a gente não perceba, elas drenam a nossa energia, nos afastando da única verdade, de que a luz precisa ser acesa dentro do nosso coração para que a gente escape das cadeias da ignorância e do ego, tá? E acesse aí caminhos mais evolutivos. As crenças, elas geram as nossas emoções. E é bem interessante porque, apesar de nós termos aí uma gama de pais e mães diferentes, né? Nós temos as mesmas experiências e as mesmas emoções de base. A gente tem as mesmas emoções. Quem assistiu Divertidamente? Todo mundo tem os seus Divertidamente aí dentro. Nós nascemos com essas emoções de base. Elas são como se fossem ferramentas da nossa autolapidação. Mas as crenças, elas instalam em nós o mau uso das emoções. Tá? Elas instalam em nós a incapacidade de gerir o nosso sistema e fazer escolhas mais primorosas em relação ao nosso crescimento. Então, as emoções, elas são formas da gente perceber quais são as nossas crenças de base, qual é a nossa comunicação com o mundo. Já perceberam nisso? Quantas vezes por semana, por exemplo, você se sente triste? Quantas vezes por semana você se sente irritado, abandonado, sozinho? E é bem interessante porque quanto menos autoconhecimento, mais a gente acha que a gente é o único patinho feio da lagoa, né? Que tá todo mundo bem, feliz e contente, só a gente se sente assim. Com o tempo, o amadurecimento, a gente começa a perceber que somos todos iguais. E essas emoções que nos assolam e que nós achamos desconfortáveis e são recorrentes no nosso sistema, elas precisam ser observadas, porque elas denotam o quê? As nossas crenças de base. Então, a dor, ela é um processo de ilusão. Eu me iludo achando que algo de alguém
e eu me firo nas minhas relações. Já percebeu que o que dói não é a mentira? É quem mentiu para você? Já percebeu que o que dói não é a traição? É quem te traiu? Percebeu que o que dói não é ser enganado, rejeitado, abandonado. É a pessoa que você tem esse relacionamento que gerou essa emoção em você. Então, quando a gente não percebe que a dor é uma ilusão causada pela nossa expectativa em relação a alguém ou alguma coisa, a gente continua alimentando a história na nossa cabeça. E quantos anos, talvez, você tenha passado contando a história de alguém que te fez mal? Isso não exime o comportamento disfuncional de outro ser humano. Porque cada um vai colher aquilo que está semeando dentro do seu próprio processo evolutivo. Mas isso mantém você aprisionado junto com essa pessoa por anos, por décadas, através dos vínculos energéticos, dos laços kármicos. Enquanto você não parar de querer que a justiça divina é o vingativo espiritual, ele não se vinga, mas Deus vai fazer alguma coisa por ele. Mas enquanto você não parar de desejar essa vingança, essa recompensa, essa reparação, você está ligado a essa pessoa. E a maior causa das nossas emoções mais profundas, mais antigas, que são as mágoas, os ressentimentos, é a nossa mente alimentando o que o outro nos fez. Então a gente conta uma história. Somos todos palestrantes, todo mundo tem um storytelling pronto, né? Ou não? Vocês não têm de quem reclamar, tá tudo lindo. Quanto mais a gente vive, o histórico fica pior, né? Mas é importante a gente perceber, para que a gente possa sair da ilusão de esperar algo, de exigir do outro um comportamento que ele não pode nos entregar. Uma vez que cada um entrega aquilo que tem dentro de si mesmo. E se dentro dessa realidade você analisasse de fora e pensasse assim, o outro está entregando para mim o que ele tem dentro de si mesmo e o que eu estou entregando para o mundo com esse ressentimento, essa mágoa, essa raiva, essa sensação de vingança constante, alimentando isso em mim. É preciso refletir sobre as situações que nos acontecem, até porque quase sempre elas nos acontecem para nos trazer uma lição. No entanto, é preciso soltar a pessoa da ação e liberar para que você possa seguir o seu caminho. O perdão nada mais é do que você deixar a pessoa com o próprio destino que ela criou e não ser arrastado junto com ela pelo erro dela. E a emoção da raiva é a segunda faixa ali que a gente vai ver das piores emoções. Mágoa, ressentimento, falta de perdão. Pela psicossomática, hoje a ciência mostra que leva a diversas doenças, dentre elas o câncer. Esse amargor causa uma descompensação neuroquímica, hormonal, que vai gerar diversos problemas no seu corpo. Esse pico, esse constante, né, amargor da adrenalina do cortisol vai gerar diversos problemas no seu coração. Então, emoção tem a ver com a nossa fisiologia, tem a ver com a nossa vida humana, não tem a ver com a nossa vida espiritual. O espírito, ele quer vivenciar os sentimentos. O corpo quer vivenciar as emoções. E essa é a briga constante entre o nosso cérebro e a nossa alma tentando aflorar dentro de nós. O mundo não nos deve nada. Essa daí é de doer, né? A gente às vezes se sente injustiçado, não é verdade? Deus não lembra, a vida não lembra da gente, tá tudo contra mim. Aí a gente generaliza. Geralmente quando a gente entra nesse padrão, você pode perceber que a sua mente vai generalizar. Aí não é mais uma pessoa que te fez mal, são as pessoas que não prestam. Essa aí todo mundo sabe, né? Todo mundo me faz mal. Ninguém gosta de mim. Sempre comigo que acontece isso. Tá? O mundo não nos deve nada. E quando o chamado das emoções nos confronta e situações desagradáveis acontecem, porque elas acontecem, vocês, na hora de assinar lá o contrato para descer, vocês não leram a letra de baixo, assim, do rodapé.
Vocês só leram aquela programação do filme, né? Vai ser tudo lindo, aí vou encontrar o amor na padaria, um negócio assim. Assim, vou casar, né, Rivera? Vou pra Disney, vai ser maravilhoso. Ninguém leu o rodapé. Então, quando você tá aqui, as coisas acontecerão. Então, se você tinha uma ilusão de que um dia vai aparecer aquele viveram felizes na tela da sua existência, vamos desiludir hoje, por favor. Nunca vai acontecer. Nunca. Isso chama inércia. A inércia gera caos, caos gera o quê? Destruição, autodestruição. Tudo aquilo que não é confrontado, não tem contraste, não evolui. Então, seja a vida física, ou tem gente que está esperando o descanso eterno, eu acho pior. Está mais iludido que a gente, está esperando uma fase boa. Quando a gente experiencia a vida, seja ela terrena ou espiritual, ela vem cheia de desafios. E não são os desafios que diminuem, somos nós que crescemos. E a gente passa a enxergar os desafios do tamanho que eles têm. Desse tamanho assim, ó. Enquanto a nossa mente ainda não consegue alcançar esse grau de maturidade, aí o mundo é muito extenso, as nossas emoções são muito revoltas, nos dominam e a gente se sente vítima da vida, vítima do mundo, vítima do universo. Quanto antes você perceber, e eu espero que seja hoje, que só você pode fazer por você aquilo que você deseja, mais rápido sua vida vai melhorar. Tá? O outro não tem que nos passar a mão na nossa cabeça, não tem que nos servir um cafezinho no prato, não tem que fazer um carinho na gente, o outro não tem que. Quem tem que fazer tudo isso para você é você mesmo. Aí, a partir do momento que você entrar num padrão de alinhamento energético, emocional, espiritual, você vai atrair pessoas que compartilham da mesma energia. E dois inteiros geram muito mais. E aí você vai conseguir compartilhar a vida de uma outra maneira. Bom, enquanto a gente não desperta, a nossa saúde emocional, como diz Jung, vive à base de arquétipos. É quase o nosso dipirona emocional. Então a gente vai variar entre os 12 principais e todos os outros infinitos que vêm depois disso, mas quase sempre ou a gente é o mocinho ou a gente é o vilão, não é verdade? Quem gosta de contar novela é o mocinho, quem gosta de contar novela é o vilão. Então a gente vai variar dentro desses dois padrões, porque as emoções levam a gente, o ego leva a gente a precisar se defender do outro, a precisar competir com o outro. Então o nosso sistema neural ele é simples, ou é luta ou é fuga. Então se for luta, eu vou ser o vilão da vida de alguém. Se for fuga, eu vou ser a vítima desaforada, coitada, prejudicada pelo universo. E quantas vezes você se colocou no lugar de algoz de alguém e quantas vezes você se colocou no lugar de vítima e pior, quantas vezes você comprou a história de alguém e defendeu os dois lados. Então, somos todos o quê? Cúmplices da nossa imaturidade emocional. Não existe nem ninguém vilão, ninguém mocinho. Eu tenho um colega que era diretor de uma casa espírita que já está morando lá com o Papai do Céu, que ele falava assim, não existe nenhum ser humano coitadinho, somos todos culpadinhos mesmo. Né? E isso não é uma coisa ruim, quando a gente percebe de que a liberdade de crescer e mudar é nossa. Você não está aprisionado, não tem ninguém que te prendeu, o mal olhado não te pegou, sinto muito informar, entendeu? A mandinga, o mal olhado, o desejo ruim da vizinha, não sei, gente. Deus não está contra você porque ele tem mais o que fazer. A gente já percebeu o tamanho da gente perto do universo? Eu fico imaginando a pessoa que imagina Deus olhando lá de cima e falando, foi a Vera. Como? Aí Deus vai ficar chateado que a Vera deu uma mancadinha, né, Vera? Ele pôs na agenda dele, inclusive, que hoje era dia, né? Gente, não faz o menor sentido. Menor sentido. Esse é um pensamento infantil, um pensamento imaturo espiritualmente. Nós somos todos responsáveis pelo nosso processo. E enquanto a gente não tomar as rédeas da nossa vida na mão,
e não nos tornarmos protagonistas do nosso processo evolutivo, a gente vai vivenciar experiências de dor uma atrás da outra. É uma coisa muito interessante perceber o quanto que às vezes precisa doer para a pessoa querer mudar. O quanto às vezes precisa doer para a pessoa procurar ajuda, procurar um tratamento. O quanto que às vezes precisa chegar assim, numa situação que a pessoa pensa assim, eu não tenho mais saída, ou às vezes sentir de tirar a vida porque não está achando um caminho para ir adiante. Sendo que se a gente estivesse disposto ao aprendizado, a gente seria auxiliado, inclusive pelas nossas equipes espirituais. Agora, como que os nossos mentores, como que os amparadores se aproximam de nós, se nós nos mantemos durante a maior parte do tempo com medo, com raiva, com culpa, com vergonha? É uma frequência eletromagnética, isso é mecânico, ciência, não é nem espiritual. Vocês já chegaram perto de alguém que está revoltado com a vida e se sentiram tranquilo? Isso porque você tem um corpo físico. Imagina uma entidade que vem com uma energia muito mais sutil para tentar te ajudar, chega perto de você com aquela carga elétrica dissonante. Não vai conseguir. E a maior parte deles vai deixar você lá com seus porquês até que você resolva sair desse lugar por conta própria. E aí que a gente às vezes se sente o último que caiu do caminhãozinho da manga e ficou para trás. Bom, ao contrário do que se pensa, as nossas emoções, elas são resultado de um processo neurológico e químico, tá? Elas não têm a ver com a nossa evolução espiritual. Isso são sentimentos. As emoções, elas surgem da interação entre os estímulos externos, as nossas crenças e a nossa própria química. O problema disso é que esses neurotransmissores aqui vão trazer para o nosso corpo uma carga muito, muito descompensada em relação à nossa necessidade à saúde. E quanto mais você tiver dopamina, quanto mais você tiver adrenalina e cortisol, por exemplo, mais doente você estará. Né? Então, todas as doenças, elas são causadas pelo nosso próprio descontrole interno, a curto, médio e longo prazo. Toda doença é psicossomática. Você arrumou ela de alguma forma. Para quem trouxe ela de brinde de outras vidas, às vezes é uma coisa que você vem trazendo há muito tempo, um padrão de comportamento seu que você vem trazendo há muito tempo. Todas as doenças podem ser melhoradas, algumas não têm cura, mas tem remissão dos sintomas, tem melhora dos sintomas, tem melhora da qualidade de vida, tem melhora da dignidade daquela pessoa para que ela possa enfrentar a vida com uma melhor qualidade. Hoje a gente sabe que tanto o reiki, quanto a acupuntura, quanto outras terapias são aprovadas, usadas dentro do hospital para trazer esses benefícios quando a ciência já não tem mais recursos. Mas por que não usar isso antes de nós chegarmos nesses processos de doença? Tá? Deixa a Vera tirar a foto dela. Uma coisa que eu quero que vocês gravem é que a nossa ativação dessas áreas do cérebro específicas, elas são feitas a partir da nossa vontade, tá? Ninguém é vitimado pelos acontecimentos ou pelas emoções. Mas se você prestar atenção, a forma como você reage ao mundo começou a ser aprendida na infância. É bem interessante para quem já tem um pouquinho mais de idade perceber que em muitos aspectos está muito parecido com os pais ou com os avós. Porque a gente, sem perceber, aprende o comportamento. A gente aprende a se isolar, ou a gente aprende a se comunicar. A gente aprende a ser mais afetivo ou mais fechado. A gente aprende a se sentir apoiado, pedir ajuda ou não. A gente aprende a se sentir isolado e sozinho. Então, o processo de sentir as emoções que vocês sentem, é importante avaliar quais são essas emoções, a média dessas emoções. Tudo isso que acompanha vocês é vocês perceberem que vocês não estão vitimados pelas emoções, mas que elas causam uma resposta que se retroalimenta. Então, quanto mais o reclamar, quanto mais eu sinto raiva,
mais o meu sistema se torna um sistema adaptado para reagir com raiva às situações. Então, a pessoa se torna colérica. Quanto mais eu me sinto vítima, mais todas as situações vão disparar em mim essa sensação de que eu sou pequeno, menor, incapaz. Todo mundo recebeu o mesmo caminho de formação neural. Então, a depender do que aconteceu na sua infância, isso foi formado de uma forma. E como vocês podem perceber, a identidade, assim como a espiritualidade, são as coisas que estão no topo dessa pirâmide, ou em níveis mais profundos, se a gente for olhar pela perspectiva da reprogramação neural, e são as únicas duas coisas que são capazes de romper com tudo isso aqui, ó. Tá? Então, a busca de quem eu sou e não a defesa de quem você acha que você é. Porque enquanto você está defendendo quem você acha que você é, com base no que a sua família te ensinou a ser, que a sociedade te ensinou a ser, no CPF que te deram, na carteirinha de vacinação, né, na profissão, na doença às vezes. Tem paciente que chega, ele não fala o nome, ele fala que ele é diabético. Porque a gente afirma a nossa identidade naquilo que a gente está olhando mais, onde a nossa atenção está. Às vezes você pergunta para a pessoa quem que ela é, ela fala a profissão, gente. Tá? Ou quem é daquelas famílias mais tradicionais fala o nome da família, né, Vera? Dá uma carteirada na gente. Mas é importante perceber que enquanto a gente pega e ancora na gente esse senso de eu sou, isso aqui, ó, a gente nunca sai da roda de Sansara, a gente nunca sai dos chakras básicos, das energias básicas, das dificuldades relacionais, do combate, do eu tô certo, você tá errado. E a gente continua nascendo, renascendo, nascendo, renascendo. Entende? A gente está preso mesmo. Mas a gente não está preso pelo outro, a gente está preso por a gente mesmo. Gente, que nem Cazuza. Quem aqui adora uma história inventada? Todo exagerado, não é verdade? Aconteceu um negocinho assim, o tamanho da unha, a pessoa conta. Tá? Nós todos somos assim. Mas enquanto a gente continua defendendo uma identidade falsa que é baseada no ego, a gente perde a oportunidade de descobrir quem nós somos de verdade. Qual é a sua identidade? Da onde sua alma veio? E é isso que a gente busca resgatar dentro do atendimento da psicoterapia reencarnacionista, por exemplo. Para o paciente ter pelo menos a oportunidade de acessar o que ele vem vivenciando e da onde é que surgiu essa alma e qual é o seu porquê. E quando a gente faz esse processo de autoconhecimento e outros, a gente consegue conectar com a espiritualidade, não de um lugar de alegoria espiritual, onde a gente compra um monte de imagem, a gente faz um culto, a gente canta uns mantras, bate uns tambor, não sei. A gente se conecta de alma para alma. E essa é a única conexão que existe. E é a única conexão possível para que eles possam acessar nós aqui também e nos ajudar na jornada. Porque não é muito interessante como é simples, mas não é fácil. Né? É difícil manter o simples. É difícil para a gente aqui ainda sair disso aqui. Helena Blavatsky falava que a penúltima porta, na voz do silêncio, é aquela que a gente deixa a nossa roupa, a nossa identidade, o nosso ego. É a única forma da gente acessar a nossa conexão espiritual. E a gente conseguir fazer o que Jesus disse, que é viver a vida no mundo, estar no mundo sem ser do mundo. Tá? E eu acho que essa é a busca de todos nós dentro da espiritualidade, nós que nos cansamos das crenças, dos credos, das regras dos homens, da inconsciência das pessoas, é buscar dentro de nós mesmos a verdade. Porque só a verdade consegue libertar a gente desse aprisionamento, tá? E querendo ou não querendo, corpo físico é ao mesmo tempo cadeia para alguns e estrada de volta para casa para outros. É você que escolhe.
Aqui a gente tem uma tabelinha bem resumida também, gente. Depois vocês podem procurar uma mais completa. Onde a gente tem em hertz as nossas emoções. Só para vocês terem uma ideia, tá? Então, por exemplo, tranquilo. Se essa semana você passou muito estresse, estava com muita raiva, sentiu muita culpa, tristeza, ficou meio borocochô, essas coisas assim. Você tá aqui, ó. E essa é a sua média, por exemplo, do dia, da semana, do mês, do ano. Lá no Reconecta a gente dá uma olhada mais profunda nisso, para que a gente possa se autoavaliar. Mas vocês podem tirar foto e fazer em casa. Faz aí uma lista das emoções da semana, aí quando chegar no final da semana você dá só uma espiadinha, só com o olho, assim, que é para não assustar. E onde é que você tá? Tá bom? Tudo que tá aqui para baixo, ó, vai gerar doença no seu corpo físico. Tá? Tudo isso aqui, ó. Neuroquímica, desregulação hormonal, né? Aquela pequena compulsãozinha alimentar, vício, aquele cansaço que não passa. Tudo que está aqui embaixo. E para a gente alcançar pelo menos o primeiro nível de saúde, a gente precisa da coragem, da disciplina, da determinação. Gosto de Renato Russo, que diz que disciplina é liberdade. Porque é uma verdade. Quando a gente começa a acessar aqui, ó, a nossa frequência, o nosso coração vibra, atinge uma frequência elétrica, o nosso cérebro responde e a gente começa a ter um campo energético ressoante com algo mais saudável e mais equilibrado. Que a gente vai ter as frequências mais altas. Essa tabela, ela coloca a alegria em 540, mas a alegria, dependendo do grau de profundidade da alegria, ela chega até 960. A gente diz que é o sentimento de Deus. E é bem interessante vocês perceberem que as emoções a gente explica. E aí você consegue identificar. Quando você tem uma emoção, você tem uma história para contar. Pode ser emoção positiva. Então vamos lá, me apaixonei. Aí tem uma história para contar. Tem detalhes, né? Tem toda uma neuroquímica envolvida nesse engano aí. E quando a gente sente uma emoção, a gente tem uma história. Quando a gente sente e alcança um sentimento verdadeiro, a gente não tem uma história. O amor, a paz, a alegria e a gratidão, eles inebriam o nosso sistema a tal ponto que você não tem uma história para contar. Você só sente. Você só vibra. Você só quer compartilhar. Aí você pode compartilhar, extrapolar de você, seja através de um sorriso, um abraço, do silêncio, da contemplação. Mas os sentimentos, eles não nos contam histórias humanas. E esse é o truque para vocês diferenciarem. Bom, é imprescindível galgar essa pirâmide evolutiva. Não fui eu que inventei-a, nem fui eu que planejei que vocês todos estivessem encarnados, então, né? Estou apenas dando a notícia, mas é imprescindível. Ou a gente avança nesse caminhar, nesse galgar em direção ao nosso próprio crescimento, ou a gente repete a vida e ao aprendizado. É impossível que a gente chegue do outro lado da ponte sem cruzá-la. É impossível que a gente construa algo sem alicerçar antes. E é impossível a evolução humana e o despertar do nosso coração verdadeiramente se a gente não conseguiu trilhar o caminho para chegar lá. Tá? Isso não é um castigo, não é um impeditivo. É um chamado. É o chamado de volta para casa, para quem você verdadeiramente é. A cura, ela vai requerer de você o abandono dessa identidade construída em torno da sua dor. Ou seja, quem seria você sem as histórias que você conta? Da sua vida, do seu sofrimento, das suas paixões. Quem que você seria? Para que a gente possa evoluir, a gente tem que soltar as histórias e agarrar o aprendizado. E isso requer da gente um desprendimento, né? Que a gente tenha um carinho. Aliás, quanto mais triste, a gente fica mais apaixonado pela história.
Se a pessoa fala um negócio assim, ó, quer ver? Ai, menina, aconteceu isso comigo, aí vem a outra, mas você não sabe o que aconteceu comigo. A gente quer ganhar em contar a história mais triste, mais conflituosa. A gente quer competir para ver quem foi o mais prejudicado. Então, quando a gente não entende que esse processo é justamente as varetas da cadeia que te aprisionam aqui. A gente precisa abandonar as histórias que a gente conta, a gente precisa descobrir mais sobre a gente mesmo, a gente precisa se apaixonar pela nossa vida eterna. A gente precisa aprender a amar o nosso espírito. Não como roupa humana, CPF tal, vivendo uma vida X com um cargo sei lá o quê. Você não vai levar isso aí, não sei se contar. E a parte mais interessante é que muitos espiritualistas têm medo de espírito. Não sei como que eles acordam de manhã e escovam o dente. Deve fechar o olho para não ver o espírito que está dentro do corpo. Mas muitos vivem com a síndrome do sou eterno. Como se você fosse viver para sempre. Essa vida, essa experiência. A gente vai viver para sempre. Mas quando a gente perde a oportunidade do agora, a gente não sabe quando a gente terá a próxima. E só a experiência no corpo humano e na Terra forma o alicerce dessa movimentação energética do nosso corpo espiritual. É para isso que a gente está aqui. Para desenvolver os nossos chakras, para desenvolver a nossa força mental, energética. Você tem que ser mais forte do que o que acontece ao seu redor, do que o chamado doce de Maia, para que você continue inconsciente por aí, ó. Feliz, contente, mais um dia, volta para casa, continua tudo igual amanhã. É bem importante perceber que quando você acorda de manhã, você não se veste de esperança, não se veste de fé, não se veste de alegria, não se veste da gratidão por mais uma oportunidade, você se veste dos problemas que você deixou ontem. Aí você vai escovando o dente, tomando café, repassando tudinho na sua mente, baixando de novo o download. Então, todos os dias são uma repetição do dia anterior, na vida da maior parte das pessoas. Quando você acordar amanhã, não abre os olhos, não. Respira. Sente seu corpo. Sente o lençolzinho que você dormiu, enquanto outras pessoas estão dormindo no chão. Sente que você tem um teto, comida e mais um dia pela frente. Que talvez dê tudo certo, talvez dê meio certo, meio mais ou menos, mas que é mais uma oportunidade de você recomeçar. E recomece verdadeiramente, dando uma chance, pelo menos uma chance, para que a sua alma se manifeste em meio ao caos gerado pelos seus pensamentos e emoções em desequilíbrio. Você fizer isso alguns dias, 3, 4, quimicamente o seu corpo vai ficar melhor. Você vai acordar bem-humorado. Você vai começar a ter vontade de acordar. Você vai se lembrar das coisas que você gosta de fazer. Lá pelo 7º dia, vai ter mais disposição. Postura melhora, começa a respirar melhor. Lá pelo 10º dia, você vai sentir vontade de se movimentar, fazer um exercício. Nem que seja caminhar na rua com o cachorro. Lá pelo 20º dia, quando alguém chegar perto de você com o padrão antigo, você não vai querer ficar perto dessa pessoa. Porque a sua energia vai estar lá em cima e repele eletricamente qualquer coisa dissonante. Mas a gente só percebe quando a gente está saudável. Quando a gente está intoxicado, a gente não percebe. Então é um convite que eu faço para vocês. É bem simples. Um pouquinho dos nossos mestres, que é sempre importante para que a gente nutra o nosso coração. Abra a flor do seu coração com a luz do amor divino e verá Deus em todas as coisas. Esse é o ápice, né? É onde nós queremos chegar. Num lugar onde a gente enxerga o outro como parte de quem nós somos e nós todos como parte desse todo que existe. No amor incondicional. Está além das palavras e do tempo e do espaço. E é o que nos proporciona estar aqui agora, nesse momento.
ouvindo essas palavras, recebendo o tratamento dos mentores, revisando coisas antigas, nos preparando para o exercício. Há tanto amor em movimento ao nosso redor, mas quando a gente está preso na mente, a gente não enxerga, a gente não escuta, não percebe. A inteligência do coração é a ponte entre o eu inferior e o eu superior. E quando o coração é purificado, a alma pode perceber a verdade. O coração é a morada da consciência divina. A morada de todos nós, na verdade. É o lugar onde a sua alma fala. Ali, aqueles minutinhos antes de dormir, que ela está cansada. Ou que ela precisa de algo. O amor é a força mais sutil e penetrante do universo. Quando vibra no coração, eleva a alma aos planos mais sublimes da existência. A cura do ser começa quando a energia do amor flui livremente pelo coração. Quando o coração desperta, a alma começa a se lembrar de quem é. Ramatiz. A chave para a ascensão espiritual, então, está no chakra cardíaco, onde o humano encontra o divino. E é tão interessante como está disponível para todos nós que estamos aqui, que eu saiba, se você colocar a mão aí no seu coração, ele está batendo, né? Está respirando. Então, por que não e agora? Quero convidar você para se permitir, na prática, colocar para fora aquilo que está te impedindo, pelo menos, de alcançar um vislumbre do que é esse amor incondicional, que está disponível para todos nós. Deus não pede, ou a energia universal, ou o todo, que nós tenhamos, como nos foi ensinado, merecimento. Até porque, se ele fosse esperar a gente ter merecimento, não sei, uma vida, 2 vidas. O amor incondicional está disponível para todos. E é o amor incondicional, tocando a nossa alma, que nos transforma, e não o contrário. É através da reconexão da nossa alma com a fonte que o nosso cardíaco desperta para moradas mais elevadas, onde a gente abre mão, eu chamo de picuinha, aquelas picuinhas da mente, que tanto nos inebriam a alma. Né? Bom, como vocês viram no topo da pirâmide, a prática da espiritualidade é a ferramenta mais importante para que a gente consiga não só acessar esse lugar, como nos manter nesse lugar, tá? Se a gente não tem práticas espirituais constantes, e isso não depende da religião, ou da crença, ou de qualquer coisa, isso depende do que é verdadeiro para você que tá aí, a gente não consegue acessar e manter esse lugar. E não é interessante como a ciência hoje estuda a espiritualidade, a mediunidade, e prova que a meditação, que a conexão, que a oração cura? Por que será, né, que essa energia mais inteligente programou os nossos corpos dessa maneira? Todos têm a portinha da saída. Eu quero te convidar a seguir por ela a partir de agora. Bom, a gente vai fazer a prática, mas aqui eu tenho uma prática de meditação de cura emocional gratuita que vocês podem fazer 21 ou 41 dias, pois mandem lá os relatos. É uma prática de reprogramação neural e bioenergética, então vai atuar tanto no nível físico, espiritual e energético. Está gratuita lá disponível. Toda semana ou uma semana assim a gente está conseguindo, né, Ivan, subir uma prática. Essa semana vai ser cura mental. Mas essa é sobre a aula de hoje e vocês podem fazer, eu aconselho que façam e depois vocês tirem as próprias conclusões. Façam alguns dias. Levanta, faz, só pôr o fone de ouvido, 20 minutinhos no máximo. O que vai acontecer? Daqui 5, 6, 7 dias, a sua mente mudou. A forma como a química do seu corpo funciona mudou e você vai começar a perceber que é mais fácil fazer essas alterações do seu comportamento,
com a sustentação da reprogramação neural, tá? A gente vai fazer uma prática como essa, semelhante aqui agora. No entanto, essa que a gente vai fazer aqui agora não pode ser repetida por vocês sozinhos, porque precisa de um profissional para acompanhar, tá? Quando a gente faz reprogramação neural, a gente acessa áreas, conteúdos do nosso inconsciente, que se a gente não tiver um profissional capacitado nos acompanhando, a gente pode ficar perdido nessas emoções e voltar da prática não se sentindo bem e saudável, tá? Então, essa que a gente vai fazer agora, eu peço que vocês daqui a pouquinho desliguem, quem está gravando a palestra desligar, e essa vocês vão fazer aqui comigo, direcionada. E essa daqui, que vocês podem fazer para manter a reprogramação neural da cura, vocês têm aí disponível gratuitamente para vocês. Vou deixar todo mundo tirar foto. A gente tem uma bem legal também, que é a meditação do Yin e Yang, para quem tem desequilíbrio físico, alguma descompensação do corpo físico, alguma doença, é bem importante fazer. E a de reconexão de alma, que pode ser usada junto com essa ou após os 21 dias que você fizer essa, que é para te ajudar a ancorar a conexão com a sua espiritualidade. Então vai fazendo, vão surgir coisas, a gente não pode dar spoiler. Vocês vão acessar, vão ter intuições, vão ter acessos diferentes e é importante que vocês tomem nota, se percebam, se dediquem no processo de conexão, tá? Nosso corpo, ele é ferramenta dessa conexão. A yoga sabe disso desde sempre. A respiração, o controle da respiração, pensamento, mente, corpo formam um só sistema. Quando você faz uma reprogramação neural, você está ativando todas as áreas do seu cérebro, propiciando uma mudança da descarga elétrica e química para esse acesso a essa conexão. Então, é bem bacana e bem importante que vocês façam aí uns dias, tirem as próprias conclusões de vocês vão perceber a melhora na prática e aí vocês seguem. Bom, aqui como a gente falou, eu deixo uma frase para vocês, se vocês quiserem tirar foto, que os sentimentos, eles são como as lótus. E é isso que os mentores trazem para nós, até o despertar da lótus do coração, o símbolo da lótus como o símbolo dos nossos chakras. É um despertar que demanda uma complexidade, que demanda um tempo certo, exato, que floresce só no momento exato, mas de um perfume, uma beleza e uma grandeza inenarrável. E toda a espiritualidade vê esse potencial em nós, e é por isso que eles nos acompanham dia a dia. É por isso que eles trazem as mensagens, é por isso que eles sustentam o trabalho de quem está aqui, que eles sustentam o dia a dia de vocês, o processo evolutivo de vocês. Porque eles veem isso dentro de cada um de vocês. Já as nossas emoções, elas são reflexos das nossas próprias sombras, né? Até aquelas que a gente julga boa, como as paixões, por exemplo. E é bem importante vocês perceberem a diferença. Mas mais um truquezinho aí para você perceber é que todo esse sentimento evolutivo expande. O corpo expande, o ombro aumenta, a gente sente expansão energética, a gente sente expansão, vontade de viver, conexão, querendo compartilhar. Todo sentimento, toda emoção negativa, ela contrai. Vocês já perceberam a pessoa triste? A linguagem corporal? Uma das minhas formações é em linguagem corporal e MCRIs, que são leitura de microexpressões faciais. E é bem interessante como a ciência mapeou os músculos da face que se modificam a partir das emoções. E o quanto que a gente não percebe que a gente está comunicando isso para as pessoas, mas quando você sabe, você faz a leitura do histórico de emoção de uma vida inteira, conforme essa pessoa conta a vida dela. Então, as emoções, elas contraem os nossos músculos, elas derrubam os nossos ombros, o cantinho da nossa boca aqui, ó, quando a gente está triste. Aqui, ó. Só quem tem botox que não. Mas é importante essas técnicas de percepção para que vocês comecem a perceber o que é emoção, o que é sentimento dentro do coração de vocês. Tá bom? Não alimentem ervas daninhas. Arranquem o mal pela raiz.
Bom, essa é uma frase do meu livro, Caminho da Senda, que é o próximo. Todo desvio é caminho, até os erros são caminho. Cada passo é necessário para a jornada do despertar do coração. E a sua história hoje é um portal para a consciência maior. Aprecie a jornada, alinhe o seu coração e mantenha a chama acesa no caminho da senda. Vamos lá? Eu vou deixar ali para a gente fazer a prática. Vocês querem tirar foto primeiro? Porque todo mundo sai da prática assim meio choroso. Melhor tirar foto da biografia antes. Todos esses livros são maravilhosos. E tem aquele que eu falei para vocês, que chama O que Aconteceu com Você. A capinha dele é azul e ele é da Oprah. Se vocês colocarem no Google, vocês vão descobrir. Todos vocês que estão aqui fisicamente, todos os nossos mentores. Esse é uma